Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 21 do Falando de História. Como de costume, estou eu, Paulo M. Dias, com o meu colega Rogério Luís Jesus. Desta vez aproveitamos a sugestão de um ouvinte, Pedro Esteves, mas também uma efeméride, já que neste mês de agosto, mais precisamente dia 13, marca os 500 anos da queda da cidade de Tenochtitlan e também do Império Azteca às mãos de Hernán Cortés, enquadrado, claro, na criação do Império Espanhol nas Américas. Roger, para começar, pelo básico dos básicos, quem eram os aztecas? Bom, quando falamos de aztecas, estamos a falar da civilização. Enfim, o próprio uso da palavra civilização é atualmente um pouco polémico, mas utilizaremos aqui também para facilitar um pouco o nosso discurso. Portanto, estamos a falar da civilização do império que dominou a zona central do México, o Vale do México, entre os séculos XIV e inícios do XVI. Contudo, é preciso realçar que azteca é um nome recente que se popularizou, sobretudo a partir de meados do século XIX. Estas populações não eram conhecidas, nem se chamavam por esse nome de azteca. O nome azteca, aliás, deriva da palavra náhuatl, que quer dizer povo ou pessoas de Aztlán, que é o lugar mítico de onde estes povos vieram, a norte do México, como já veremos. À época eram conhecidos simplesmente como Méxica, Acolhua ou Tenochca. Portanto, e como acabaste de dizer, os aztecas em si não são necessariamente originários do México. Não. Para já temos a questão do povoamento das Américas. Como sabemos, as Américas em si terão sido povoadas pelo norte, a partir da Ásia e através do Estreito de Bering, há cerca de 25 mil anos atrás, e a partir daí houve uma longa disseminação de gentes da América do Norte, América do Sul, e muitas civilizações se formaram ao longo dos séculos. Assim chegamos, aliás, ao século XIV e temos uma migração que parte de Chicomostoc e Aztlán, que são os nomes míticos da história azteca, que deverão corresponder ao sudoeste dos Estados Unidos da América, mais ou menos, aliás, aos atuais estados do Novo México e do Utah, e que se fixam precisamente na Mesoamérica Central, à volta do lago Texcoco, e que herdam culturalmente o legado de outras grandes civilizações e cidades desaparecidas, como o caso de Teotihuacan, uma grande civilização dos 5 primeiros séculos da era cristã, e dos toltecos, que têm a sua capital em Tula e que prevaleceram nos séculos X a XII. Os aztecas vão incorporar parte do património cultural e religioso destas cidades e destes povos. Um destes exemplos é também o caso de Cholula, uma cidade de peregrinação, uma das mais antigas cidades, aliás, das Américas, comparada pelos espanhóis no século XVI com Roma ou até com Meca, precisamente pelo seu peso religioso, e cuja pirâmide central, que é a maior pirâmide do mundo, maior até do que as pirâmides do Egito, para nós é a imagem clássica da pirâmide, e que, portanto, terá sido construída e desenvolvida ao longo de um período de 1700 anos. Portanto, civilizações realmente muito recuadas para aquilo que normalmente estamos habituados na Europa. E estes recém-chegados ao Vale do México vão, de certo modo, impor-se de um momento para o outro, criando o seu império. É um processo demorado e que os historiadores conseguem recriar a partir de fontes históricas preservadas ou recolhidas pelos espanhóis já no século XVI, mas também pelo trabalho arqueológico feito no último século nessa mesma região. Esta investigação também cruza obrigatoriamente as tradições e as histórias de raiz lendária que documentam acontecimentos históricos. Assim, por exemplo, crê-se que existiu resistência à chegada e à tentativa de dominação dos mexicas. Depois de vários conflitos locais, estes foram empurrados em si para, é o que diz a tradição, para uma ilha no meio do lago Texcoco. E, aliás, o que a própria tradição conta é que terá sido o Huitzilopochtli, o deus águia, que apareceu no cimo de um cacto como sinal do local onde haveria de ser construída precisamente a cidade central e, aliás, é a imagem icónica do México e que até faz parte hoje da bandeira do atual país de México. E, portanto, no meio disso tudo, o que a realidade histórica nos mostra é que o local escolhido para a constituição desta cidade foi então no meio de um lago. E foi o engenho que conseguiu criar condições para que essa pequena ilha, sem condições, aliás, crescesse para se tornar na grande capital de Tenochtitlan. Claro que há outras nuances e até histórias mitológicas, lá está, em como foram encaminhados então pelos deuses, mas o certo é que no século XIV os aztecas se fixam ali mesmo. Portanto, instalando-se no meio de um lago, como é que vão conseguir desenvolver-se? Para já há uma dimensão política, isto é, conseguem aliar-se localmente com outras cidades e ganhar estabilidade, através de sucessivas drenagens e da construção de canais de irrigação e de uma agricultura intensiva, conseguem criar uma produção considerável para a região. Ora, para esta agricultura é essencial a criação de chinampas, isto é, de canteiros flutuantes, ou seja, em zonas alagadiças eram colocadas fiadas de pilares de madeira que levavam por cima camadas sucessivas de lama e terra, de forma a criar uma espécie de plataforma flutuante suficientemente
suficientemente grande para ser cultivado. Ora, isto com, obviamente, elevada fertilidade, porque é um terreno muito úmido e sempre irrigado, e é assim que esta ilha central, no meio do lago Texcoco, vai crescendo com base nestas chinampas que se generalizam não só aí, mas em toda a região, até aos dias de hoje. E é o povoamento desta ilha que cria então a cidade-estado de Tenochtitlan. Falaste de alianças, portanto, em termos políticos, isto quer dizer que os mexicas tinham uma figura central, como um rei? Sim, tem a figura do Tlatoani, que tem uma função política de regular e expandir o poder asteca, mas também tem uma importante função religiosa nos ritos que são também centrais nesta sociedade. O primeiro rei que tem registro relevante é Tenus, entre 1325 e 1377, e isto é mais ou menos contemporâneo com os nossos reis Dom Afonso IV, Dom Pedro I e Dom Fernando I, ou seja, baixa Idade Média. E temos uma linha sucessiva de reis até ao século XVI, que varia entre filhos, irmãos, tios, sobrinhos, enfim, a linhagem não é muito direta. Só para termos uma ideia genérica, até nos sucede o filho Akamapistli, a este Huitzilopochtli, depois Ximalpopoca, a quem sucede um tio, Itzoquatl, e a este um sobrinho, Motecuzoma, depois disso o seu filho Ashayacatl, e depois o seu irmão, Tizoc, e depois deste outro irmão, Ayutzotl, e chegamos finalmente ao sobrinho destes, Motecuzoma Xocoyotzin, ou Montezuma II, o rei entre 1502 e 1520, e que é a peça central da relação com Cortés. E por fim, o último rei, o Cuauhtémoc. E isto tudo para mostrar uma sucessão de 10 reis em menos de 200 anos. Portanto, temos aqui 200 anos recheados de, além de nomes complicados para nós, de uma linhagem que exerce o poder neste Império Azteca e que mantém uma hegemonia em Tenochtitlan. Exatamente, mas é preciso também ter noção que esta realidade política estava centrada nas cidades e que por isso a ascensão de Tenochtitlan acaba por acontecer pela conquista, pela expansão e pela subjugação de outras cidades vizinhas. O rei Itzoquatl, que reinou entre 1428 e 1440, percebeu que uma forma de derrotar os rivais de Tepanec, que era uma outra cidade, era precisamente de se aliar com, lá está, outras cidades da região. Conseguiu assim criar a Tripla Aliança, aquilo que ficou consagrado como a Tripla Aliança entre as cidades de Tenochtitlan e as cidades de Tlacopan e Texcoco, e derrotar então e dominar a região. E então é este império da Tripla Aliança, baseada nestes três locais, com o predomínio claro da cidade de Tenochtitlan, que os espanhóis vão encontrar, e é na realidade esta Tripla Aliança o que nós normalmente chamamos de Império Azteca. E paralelamente a este sucesso agrícola que permite sustentar uma população bastante numerosa, como referiste, há também um desenvolvimento mercantil, não é? Sim. Aliás, acredita-se até que a integração económica destas cidades era maior do que a integração política propriamente dita. Isto é, que a estrutura comercial era mais desenvolvida que as instituições políticas aztecas. E isto porque o Império Azteca estava organizado em 30 distritos e 8 províncias onde eram cobrados impostos e onde os bens circulavam e eram vendidos em mercados com forte regulação. Os mercadores estavam também organizados numa forte hierarquia, organizada conforme a experiência, as regiões onde vendiam e o sucesso das vendas. E isto mostra também o alto desenvolvimento económico do Vale do México, com vias de comunicação que permitiam trocas comerciais a centenas de quilómetros de distância. E então, isto quer dizer que temos todo este desenvolvimento, toda esta pujança económica, mas realmente o que ressalta de tudo isto, que popularmente, quando se fala dos aztecas, tem-se muito aquela ideia dos sacrifícios humanos e de uma cultura um bocado construída à volta disso. Isto tem algum fundo de verdade? Tem realmente um fundo de verdade, porque existiam rituais de sacrifício humano, descritos, aliás, pelos espanhóis, muito vividamente, mas isso tem que ser compreendido, como sempre, dentro do seu contexto. Para já, era uma prática corrente de todo o Vale do México, desde os tempos dos caçadores-recoletores da região, há 5.000 anos atrás. Para além dos aztecas, as outras grandes cidades-estados que os precederam tinham, aliás, este tipo de prática. Mas, na realidade, o mais comum dos sacrifícios era, aliás, o autossacrifício, isto é, a mutilação. Picar ou cortar membros era uma forma frequente de completar rituais de grupos ou até rituais individuais. Ou ainda, aliás, o sacrifício de animais. Bom, mas então tudo isto devia ter uma explicação religiosa. Sim, claro, como tem sempre. Apesar de alguns cronistas espanhóis os descreverem como bárbaros, estes sacrifícios religiosos aconteciam por causa do entendimento do mundo que os aztecas tinham. Eles acreditavam num balanço cósmico dos deuses que ligava estes deuses à Terra. E para manter este balanço, bem como para alimentar e estabilizar a existência destes deuses, era necessário haver então derramamento de sangue no ritual. E isto porque também se baseava então
nesta mitologia asteca, em como, nos tempos primordiais, os deuses tinham-se sacrificado, portanto, de várias formas para, enfim, dar várias coisas aos povos, isto é, desde o sol, que era um deus que se tinha sacrificado, até a agricultura, que também era um dom dos deuses, e por aí fora. E, portanto, isto teria que haver um sacrifício de parte a parte. Ora, os astecas não tinham uma palavra para sacrifício, como nós entendemos hoje, o sacrifício ritual. A palavra que eles usavam era Nestlahuatlin, que quer dizer pagamento ou restituição. E era assim que eles entendiam estes sacrifícios. Era uma restituição deste balanço cósmico, digamos assim. Então isto quer dizer que havia rituais específicos para sacrifícios humanos ou as ditas restituições do balanço cósmico? Sim, claro. Aliás, havia um calendário religioso muito rigoroso, tal como, por exemplo, a religião católica tinha e ainda tem para as suas festividades. A principal celebração onde este ritual acontecia era anual e conhecida como Tlakashi Pewalitzli, a festa do esfolamento dos homens, onde os cativos de guerra eram preparados durante dezenas de dias, juntamente com a crença que acabavam por imbuir o espírito dos próprios deuses. E, portanto, no dia do sacrifício, participavam numa espécie de luta de gladiadores, numa arena, mas em que o resultado fosse qual fosse, não alterava o destino final, o serem sacrificados ao deus Xipetotec. O coração era então arrancado e o corpo atirado pelas escadas do templo abaixo. Este era recolhido, esfolado, alguma carne podia ser guardada e consumida pelo guerreiro que tivesse capturado o sacrificado, e pela sua família, portanto consumido pela família do captor, e a pele era depois usada durante uns dias como sinal de virilidade e de dominação. Claro que isto é uma forma também de impor o domínio e mostrar o lado violento e destruidor dos astecas, mas sempre com a ideia de que era necessário para manter o equilíbrio e assegurar o futuro dos campos agrícolas, enfim, deste equilíbrio e do próprio Império Asteca. Paralelamente, temos ainda as famosas prateleiras de crânios, que são descritas pelos espanhóis, isto é, os conjuntos de crânios postos ao ar livre, em filas, o chamado Tzompatli, e que ainda em 2015 se encontrou, nas escavações da Cidade do México, uma secção que permite reconstituir e perceber melhor esta prática. E para além desta questão dos sacrifícios, quer dizer, a sociedade da Azteca tem alguma semelhança assim mais próxima com a sociedade europeia da mesma altura? Há algumas semelhanças, mas muito poucas. Infelizmente, a questão da violência e destes rituais acaba por ofuscar muitas vezes o que se pensa dos astecas, quando na realidade tinha uma sociedade desenvolvida e organizada. O facto de ser um império em constantes conflitos levava a uma importância da classe guerreira, como não poderia deixar de ser, e aliás como acontecia também na Europa. Do ponto de vista do trabalho, as mulheres tinham um papel muito local, em casa, de governação doméstica, mas isso não quer dizer que fosse de menos importância, porque na realidade eram elas que asseguravam a transmissão cultural entre gerações nos lares. Tinham também um papel ativo na agricultura e na tecelagem, e enquanto curandeiras e até parteiras, ou ainda dedicando a vida à manutenção dos rituais religiosos. A centralidade das mulheres era tal que aquelas que morressem durante o parto eram até equiparadas aos guerreiros mortos em combate, e por isso acreditava-se que a sua alma tinha o mesmo destino das almas destes, ascendendo até ao sol, um local diferente daquelas que morriam noutras circunstâncias. Havia ainda um grande culto a deusas, que estavam muito ligadas às atividades comuns de pescadores, agricultores, ou seja, um culto muito disseminado e popular. Se falarmos então da educação, a diferença com a Europa é considerável. Então, mas porquê? Era uma educação generalizada? Era assim, precisamente. Rapazes e raparigas, em escolas diferentes, recebiam uma educação generalizada, podemos lhe chamar assim, sobre a sociedade e o seu funcionamento, a sua história, e depois desenvolviam as suas capacidades, conforme o género e a tradição familiar, visto que normalmente os filhos seguiam as profissões dos pais, ou quando a criança era então vocacionada para sacerdote, que era uma carreira à parte. O treino militar começava aos 13 anos, por exemplo, enquanto os filhos de mercadores seguiam os familiares, aprendendo as rotas comerciais e as regras do trato. Portanto, neste caso, estamos a falar de uma diferença considerável ao caso europeu, onde as escolas neste período, nos finais da Idade Média, funcionavam especialmente para as elites. Portanto, bastante diferente, nota-se, da sociedade europeia e da sociedade portuguesa da época. Isto quer dizer que havia um desenvolvimento cultural e social no Val do México que acabou por ser destruído pela chegada dos espanhóis. Sem dúvida alguma. Aliás, muitos estudos têm mostrado esta riqueza cultural que passa por uma filosofia moral muito interessante, que regulava a sociedade de então, por um pensamento muito avançado sobre o mundo, a sua essência e a sua própria relação com o mundo natural. E até uma escultura e uma arte muito característica que ficou presente nos manuscritos ilustrados e na própria cidade de Tenochtitlan e no Val do México, que ainda hoje se pode ver nas escavações arqueológicas e nos museus. Do ponto de vista também, por exemplo, científico, podemos ver a questão do calendário, no episódio 17 do nosso podcast, onde falámos então das especificidades do calendário asteca. Portanto, com este pano de fundo montado, com esta ideia do que foi o Império Azteca, saltamos para 1519.
decisivo e quando Hernán Cortés chega à América Central. Em que contexto é que isto aconteceu? Bom, isto acontece em 1519, como disseste bem. Hernán Cortés, um fidalgo nascido por volta de 1480, em Medellín, na Extremadura espanhola, que parte da ilha de Cuba em direção ao lado oeste da península do Yucatão, mandatado pelo governador da ilha de Cuba, Diego de Velázquez. E, portanto, as ordens que ele tinha era para fazer o reconhecimento do território e estabelecer relações com os nativos. Isto porque a península tinha sido descoberta, enfim, reconhecida pelos espanhóis há pouco tempo, apenas a partir de 1517. Claro que Hernán Cortés ultrapassou e muito as suas diretrizes. Depois de atacar as comunidades maias na península do Yucatão, à procura de ouro e de mantimentos, Cortés foi informado pelos líderes locais que quem tinha ouro e mais meios eram os povos mais a norte, isto é, os mexicas. Cortés ficou assim obcecado em encontrar a grande cidade do México, isto é, Tenochtitlan. E portanto é aí que começa a sua viagem de conquista. É aqui que tenta então entrar na Mesoamérica Central. Ele funda uma cidade, um porto, o Porto de Veracruz, que ainda hoje existe, e inicia conversações com os enviados de Montezuma, que está já informado da chegada destes estrangeiros. Naquele momento, Montezuma não sabe o que esperar e tenta a todo custo que eles fiquem na costa, porque não sabe o potencial militar deles, mas sabe que se entrar em combate e perder, que isso vai ter um impacto brutal sobre o seu domínio, visto que os mexicas estavam numa situação delicada de pressão militar pelos vizinhos. Claro que Cortés vai aproveitar este ambiente de fragmentação política, porque inimigo do meu amigo é. Claro. E consegue fazer então alianças locais com os totonaques de Zempoala e com a cidade de Tlaxcala, que são rivais de Tenochtitlan, e que tinham então resistido à expansão de Montezuma e até dos seus antepassados. Mas estas cidades que referiste, estes povos que se aliam aos espanhóis, não têm ainda uma noção de como os espanhóis vão acabar por ser perigosos, até para eles. Claro que não. Eles entendiam a vantagem da aliança imediata e deviam esperar que tivessem uma posição favorável depois da vitória contra Tenochtitlan. E se isso realmente aconteceu logo a seguir à conquista, na média e na longa duração, acabaram por ser dizimados como os seus vizinhos. Mas claro, não podiam prever isso e na realidade acabaram por subestimar os objetivos dos espanhóis. E já que falamos nestas alianças, como é que Cortés e os espanhóis contactavam e comunicavam com estes povos? Quer dizer, suponho que os espanhóis não tenham aprendido Nahuatl num instante. Isso é um assunto interessante, porque quem fez de tradutor, intérprete, foi uma escrava de Cortés, Malina, conhecida também por Dona Marina, Malintzin ou La Malinche. Esta escrava, então uma adolescente, tinha sido oferecida a Cortés pelos senhores locais maias e ela rapidamente percebeu que tinha hipóteses de sobreviver e de ganhar alguma benesse se servisse de tradutora. Ora, sabemos que ela tinha sido feita escrava em criança e vendida precisamente a povos maias, daí que ela se encontrasse aí quando Cortés chegou, no Yucatão, mas seria originalmente de uma zona mais a norte, onde já se falava Nahuatl, daí ela dominar os dois idiomas. Tinha tal aptidão linguística que rapidamente percebeu o espanhol e começou então a ter este papel fundamental de mediação. E é aí que a encontramos sempre ao lado de Cortés a fazer a tradução e é por isso que aparece representada em grande parte da iconografia asteca daquele período e pelo qual é conhecida no México. Note-se também que nas cartas escritas por Cortés a Carlos V, ao imperador Carlos V, o soberano espanhol da altura, ele omite sempre o papel de Malina. E isto porque obviamente não queria dar o braço a torcer em como toda a operação estava basicamente dependente de uma mulher, sua escrava. Claro. Ora, sendo escrava, é preciso também perceber que o seu papel seria o de uma escrava sexual, tal como as escravas femininas eram entendidas também à época. Infelizmente é vista muitas vezes atualmente como traidora ao seu próprio povo, pelo seu papel nesta mediação, mas na realidade, à época, o conceito de identidade que não fosse ligada à própria cidade, ao povo local, não existia. E por isso Malina não tinha qualquer entendimento do povo asteca, lá está, como uma entidade política, do qual ela fazia parte. Portanto, entendê-la como traidora não tem qualquer sentido para os inícios do século XVI. E voltando então um pouco a Cortés, neste momento encontramos-o, portanto, com aliados locais e, suponho, pronto a rumar a Tenochtitlan. Sim. Apesar de Montezuma ter feito de tudo para não receber Cortés, ele é obrigado a recebê-lo. Antes disso, pelo caminho, os espanhóis e os seus aliados de Tlaxcala são responsáveis por um verdadeiro massacre na cidade religiosa de Cholula, quando passaram por aí, matando, lá está, a população local, incluindo mulheres e crianças, na praça principal. Depois disso, Cortés é recebido finalmente por Montezuma, em Tenochtitlan, a 8 de novembro de 1519. Os relatos espanhóis deixam perceber o espanto por esta cidade flutuante, pelas pontes, pelos canais que entrecortavam toda
toda a cidade e, sobretudo, pela dimensão. Estima-se, aliás, que a cidade teria cerca de 150 a 200 mil habitantes. E veja-se que, à época, Sevilha, o principal ponto de partida em Espanha dos conquistadores, teria cerca de 60 mil habitantes. Portanto, é realmente uma diferença monumental. Montezuma recebe-os com grande pompa e circunstância, até porque está muito curioso com eles, para saber mais sobre os espanhóis em si e até para saber se tem capacidade para os incorporar no seu império. Ele ainda não percebeu, que é normal à época, não percebeu muito bem quem são estes estrangeiros que aparecem aqui. Passado algumas semanas de hospitalidade asteca, as relações começam a piorar e há notícias de revolta e de motins, o que leva Cortés a prender Montezuma e então a tomar conta da cidade. Mas não estamos ainda perante a conquista propriamente dita da cidade. Não, de todo. Aliás, as coisas complicam-se rapidamente. Em abril de 1520, Cortés recebe notícias que uma nova armada espanhola chegou à costa. São 1400 homens, comandados por Pánfilo de Narváez, mas não com o objetivo de o ajudar. Na realidade, a armada, de 19 navios, tinha sido enviada pelo governador de Cuba, Velázquez, para prender Cortés, porque este tinha violado as suas ordens, que eram apenas de estabelecer contacto com os locais e não de iniciar uma campanha de conquista territorial. Ora, com medo de ver a sua campanha derrotada, porque sabia que na realidade estava efetivamente a ir contra as ordens dadas, Cortés deixa então uma guarnição em Tenochtitlan e parte para a costa no mês seguinte, em maio de 1520. Consegue convencer aí Narváez e os seus homens a juntarem-se a ele e regressa então à cidade asteca. No entanto, a situação já tinha mudado. Os espanhóis tinham massacrado os participantes de uma celebração de Toscatl, onde havia danças em frente à imagem do deus Huitzilopochtli. Isso levou, claro, à revolta local, levando a que os espanhóis se aquartelassem no palácio da cidade, completamente sitiados. E é então neste ambiente muito, muito tenso que Cortés regressa à capital asteca. Cortés e os 1400 homens recém-desembarcados. E eles chegam a 24 de junho de 1520. A cidade estava então, lá está, em ambiente de guerra. Os astecas deixaram-nos entrar, mas sair já era outra conversa. Houve ataques sucessivos, mas as forças locais nunca os conseguiram derrotar, até que finalmente Cortés percebeu que tinham de sair da cidade porque não aguentavam lá muito mais tempo. Foi aí que mandou matar Montezuma, visto que já não servia os seus propósitos. Preparou então a retirada da cidade, que aconteceu durante a noite e ficou conhecida, aliás, como a Noche Triste, a Noite Triste, porque foi obviamente um massacre dos espanhóis. Estima-se que 2/3 dos espanhóis morreram naquela noite. Os corpos até se empilharam nos canais da cidade. Praticamente todos os homens de Narváez morreram. Os espanhóis perderam armamento, ouro, a maior parte dos cavalos e acabaram por se retirar para Tlaxcala, onde muitos feridos acabaram por morrer, obviamente, enquanto outros convalesciam. O próprio Cortés teve de amputar 2 dedos da mão esquerda de um ferimento. E portanto saíram derrotados da cidade, mas não abandonaram o plano de conquista. Não, isso não, claramente não. Em Tlaxcala vão posicionar-se, firmar novas alianças e preparar o cerco a Tenochtitlan, que irá começar então em maio de 1521. Nessa altura tinham já chegado 2 armadas de reforço, enviadas diretamente com autorização de Carlos V, do imperador, porque Cortés escreveu cartas a pedir autorização para a conquista e a pedir meios, os quais foram então entregues. E portanto estes reforços contavam com cerca de 700 espanhóis, 90 besteiros e espingardeiros e 80 cavalos. E claro, um enorme exército local, que na realidade correspondia a 90% das forças sitiantes. Mas até ao início do cerco temos um elemento que facilitou muito a operação e que enfraqueceu consideravelmente a resistência asteca. Qual foi? A chegada da viruela, isto é, da varíola. Como sabemos, a chegada dos europeus às Américas foi responsável pela introdução de novas doenças, para as quais o sistema imunitário das populações locais não estava de todo preparado. Para além da varíola, temos o sarampo, uma grave epidemia na década de 1530, e ainda, por exemplo, a papeira em 1550, entre outras. No caso da varíola, sabemos que, apesar de alguma ideia mais popular, que foi a viagem de Colombo que introduziu esta doença nas Caraíbas, as fontes indicam que só terá chegado às ilhas em 1518, alastrando então rapidamente. No caso que nos interessa, terá vindo com algum espanhol, que chegou na armada de 1520, aquela tal armada que vinha prender Cortés, e daí a doença espalhou-se em Tenochtitlan quando os espanhóis estiveram aí fechados, antes de fugirem. E então, daí para o resto do Vale do México. Esta pandemia dizimou milhares de nativos, não só pela natureza da doença, mas sobretudo por causa da alta densidade demográfica da região e por causa das boas redes de comunicação que permitiu que as pessoas se movimentassem rapidamente e daí a uma maior disseminação da doença. Portanto, quando se inicia o cerco, a cidade já estava muito debilitada pela elevada taxa de mortalidade, é isso? Exatamente. Além disso, como se trata de uma cidade numa ilha, é relativamente mais fácil cortar o abastecimento de mantimentos. Claro que as chinampas, de que falámos há pouco, ajudam bastante porque existe produção agrícola na própria cidade. Mas o cerco vai ser uma operação planeada e organizada com bastante tempo. Paralelamente ao uso de soldados para combater, Martín López, um carpinteiro naval, vai ensinar aos tlaxcaltecas como construir bergantins, isto é,
navios pequenos, de baixo calado, para poderem atacar a cidade sem ser pelas pontes, que estavam, obviamente, controladas pelos sitiados. Ora, a madeira era local, mas todo o aparelhamento, as cordas, os lames, as âncoras, vieram da costa do Porto de Veracruz. E todo este material foi transportado mais de 70 km, desde Tlaxcala até às margens do lago. Só que, como se não bastasse terem então de montar ali os navios, como as margens eram lodosas e pouco seguras, tiveram de preparar uma doca seca a cerca de 3 km da margem e um canal de quase 4 metros de largura e outro tanto de profundidade para que os navios pudessem então entrar na água. E estamos a falar de um trabalho que durou cerca de 50 dias e realizado por quem? Obviamente pelos nativos e neste caso por cerca de 8.000 nativos. A partir desse momento, com os navios, os espanhóis tiveram liberdade de movimento no lago de Texcoco para atacar quase diariamente a cidade, quer com as peças de artilharia que traziam, quer sobretudo com operações anfíbias, isto é, desembarcando, atacando rapidamente e saindo de fininho, sem esperarem, claro, pelo contra-ataque. E portanto pode-se imaginar a aflição dos sitiados sem forma de se defenderem convenientemente durante meses a fio. Houve uma derrota final ou acabaram por capitular? Depois de 3 meses de intensos ataques, o último Tlatoani, Cuauhtémoc, que tinha sido escolhido nesse ano, ainda sendo parente da família real, acabou por entregar a cidade então a 13 de agosto de 1521. Ele negociou a entrega mediante autorização para que a população pudesse sair da cidade em paz e não fosse perseguida, o qual foi aceito até certo ponto, visto que muitas mulheres foram tomadas como escravas pelos espanhóis e que as casas foram pilhadas e tal, como sabemos, leva sempre a mais massacre. O próprio Cuauhtémoc acabou por ser torturado e enforcado por Cortés, acabando assim a linhagem que remontava ao século XIV. Com a capital conquistada, os espanhóis dão o México por tomado. O que acontece depois? Não, porque, apesar da queda de Tenochtitlan representar o fim da Tripla Aliança e de um poder organizado na região, o Vale do México demorou ainda muitos anos até ser completamente conquistado ou subjugado. Cortés tomou a cidade, fez da praça principal a Plaza Maior, com a catedral ao lado, e em 1524 as principais instituições administrativas coloniais passavam então para a cidade do México, com Cortés nomeado como governador e capitão-geral da Nova Espanha. O lago em si acabou por ser completamente drenado ao longo dos anos, os fios de água alterados, de jeito que hoje nada sobra do antigo lago de Texcoco, e só as escavações arqueológicas permitem ver o passado asteca da cidade do México. Para terminar, se calhar aproveitamos para fazer assim uma ponte entre a expansão espanhola e a expansão portuguesa, já que na altura em que Tenochtitlan cai, portanto em 1521, os portugueses já estão consolidados e implantados em força no Oceano Índico. Há alguma semelhança entre estes dois casos ibéricos? São realmente casos muito diferentes e por isso as semelhanças são muito poucas. Para já, veja-se que do ponto de vista tecnológico e do armamento, os astecas não tinham armas de ferro e de aço como os europeus. Ou seja, enquanto os espanhóis lutavam com espadas feitas deste material, os outros tinham simplesmente os típicos macuahuitl, que eram espadas de madeira revestidas com pedaços afiados e cortantes de obsidiana, de pedra obsidiana. Não conheciam a pólvora, nem os seus usos, mas nesse caso pouca diferença fez porque o uso da pólvora nestas campanhas foi muito pontual e, como já afirmaram alguns investigadores, Cortés podia ter feito o que fez sem uso de espingardas e canhões. Já do ponto de vista defensivo, as couraças e as restantes peças de armadura em aço e em ferro, usadas pelos espanhóis, protegiam mais do que aquelas proteções de algodão usadas localmente. Mas na realidade, por causa das altas temperaturas, muitos espanhóis acabaram por abandonar este equipamento defensivo europeu, preferindo aquele usado localmente. Ora, como vimos no episódio anterior deste podcast, a construção do Império Português na Ásia é bem diferente, visto que as populações locais possuíam um grau de desenvolvimento tecnológico ou militar praticamente ao mesmo nível que a Europa. Há um ponto em comum, que é o facto dos espanhóis e dos portugueses aproveitarem as rivalidades entre os senhores e os reinos locais para encontrarem aliados. E foi isso que fez mesmo diferença a Cortés, porque na realidade a queda de Tenochtitlan é praticamente um episódio de guerra interna, local, onde os espanhóis vão servir simplesmente de rastilho, até porque o que fez a diferença foram as tropas aliadas de Tlaxcala e não os soldados espanhóis, que eram em número muito inferior. E para acabar, há também a questão política espanhola, porque a conquista do México é, inicialmente, uma iniciativa de Cortés e não da coroa. E como se viu, aliás, naquela armada enviada para o prender. Ora, nem mais. No entanto, Cortés conseguiu convencer Carlos V a apoiar a sua ação e conseguiu, enviando muitas ofertas, como ouro, peças astecas e tudo mais, que Montezuma, aliás, lhe tinha enviado inicialmente. Carlos V e a corte ficaram rendidos às
às peças e deram-lhe autorização então para prosseguir. Esta troca de correspondência entre o fidalgo conquistador e o monarca espanhol deu-se logo a partir de 1519, porque Cortés percebeu que se não conseguisse o seu apoio, então seria julgado por rebelião. Felizmente para ele, infelizmente para os astecas, o estratagema funcionou e, como disse, acabou nomeado governador e capitão-geral da Nova Espanha. O que é um caso, lá está, muito diferente com o caso português, onde a coroa, apesar de não ter uma estratégia imediatamente definida, tinha um controle bastante rigoroso sobre as instituições e aquilo que acontecia no processo de expansão na Ásia. E, portanto, sugestões de leitura para quem quiser ler um pouco sobre este assunto? Bom, infelizmente há muitos poucos estudos de qualidade publicados em Portugal sobre a questão asteca, por isso recomendo um livro publicado pelas edições 70, em 2007, de Massimo Livi Bacci, um historiador italiano, chamado Conquista, a destruição dos índios americanos. Portanto, não é bem sobre os astecas, mas sobre toda a expansão espanhola nas Américas e sobre o seu impacto nas populações nativas. E, por fim, recomendo uma obra bastante recente, em inglês, da Camilla Townsend, Fifth Son, A New History of the Aztecs, publicado pela Oxford University Press em 2019, e que é uma obra muitíssimo interessante e que, aliás, fica o apelo às editoras portuguesas para publicarem em português, porque é realmente uma obra muito interessante e de síntese sobre o que é este Império Azteca, desde a sua fundação até à sua queda no século XVI. E pronto, por hoje é tudo. Mais um episódio do Falando de História. Podem sempre contactar-nos para o nosso e-mail, como aliás é costume, falandohistoriapodcast@gmail.com. Podem sugerir episódios, como foi o caso deste, e, claro, continuem a seguir-nos nas várias plataformas e ouvir o podcast. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.